No comecinho do programa eu falei sobre o Sérgio Ucci, a nossa outra metade do Mapa Mundi. Ele está numa viagem de trabalho na Ucrânia para mais uma vez cobrir de perto, né, in loco, essa guerra que vem desde 2014, mas se intensificou há 2 anos. O Sérgio gravou uma participação para a gente, eu vou chamá-lo agora para saber o que acontece por lá. Sérgio Ucci. Olá, saudações a todos vocês. Eu falo aqui de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Estou em frente à ópera da cidade, que incrivelmente continua funcionando desde o início da invasão em larga escala. Eles não usam mais o teatro principal, que é de 1.500 pessoas, e agora operam num palco improvisado, no subterrâneo, que tem capacidade para 300, 350 pessoas. Eu acompanhei há pouco, inclusive, um evento nesse palco, uma homenagem às professoras, porque foi dia dos professores aqui na Ucrânia. E eu começo a falar, além um pouco dessa cidade, eu vou desenvolver mais esse assunto no decorrer dos dias, mas eu começo falando sobre o início dessa viagem aqui à Ucrânia, que tem muito a ver sobre como a gente cobre um conflito armado, como a gente cobre uma guerra e as muitas restrições que existem. Aqui na Ucrânia, em Israel, na Rússia, em qualquer país que está envolvido diretamente no conflito, há regras que jornalistas precisam seguir. Uma delas, por exemplo, aqui na Ucrânia, nós jornalistas somos proibidos de mostrar o sistema de defesa antiaéreo em terra. Por isso, muitas das imagens que vocês veem no noticiário são imagens do céu, das interceptações que acontecem no céu. Mas não dá para mostrar esses sistemas de defesa em terra por uma questão estratégica, porque eles se tornariam alvo. É um sistema de defesa para esse país, portanto, uma informação militarmente muito estratégica, e se eu ou qualquer outro jornalista mostrar isso, nós podemos perder a credencial e até ter problemas com a justiça aqui da Ucrânia. E é sobre essas restrições que eu pensei muito e tive que organizar muito o início dessa cobertura. Eu acompanhei a viagem de um grupo de noruegueses, civis noruegueses, empresários, caminhoneiros, enfermeiros, gente de toda a parte da sociedade da Noruega que se reuniu. Eles compraram carros para doar esses carros para o exército ucraniano. E aí nós fizemos uma viagem de 3 dias, uma viagem imensa de Oslo, capital da Noruega, até Kiev, a capital da Ucrânia. Foram 3 dias de viagem, passando por Noruega, Suécia, atravessando o Mar Báltico num navio durante quase 12 horas, atravessando a Polônia depois, chegando a Lviv, a primeira cidade ucraniana onde nós paramos, e depois viajando para Kiev, uma cidade imensa. E por motivos de segurança, esses carros já estavam todos pintados com cores militares, com os adesivos do exército ucraniano, já chegam prontos para os soldados. Esses carros passam a ser considerados alvo de bombardeios. Portanto, há um pouco de tensão nessa viagem, inclusive fora da Ucrânia, porque os organizadores têm medo de sabotadores que agem em outros países para colocar uma espécie de GPS nos carros, para que esses carros sejam localizados depois nas frentes de batalha ou onde estiverem e sejam bombardeados. A tensão é um pouco maior quando a gente entra em território ucraniano com esses carros. Obviamente, a gente estava rodando em carros militares. É sobre isso a reportagem que a gente vai ver a seguir, onde a gente mostra esses detalhes do envolvimento não só dos governos europeus nessa guerra, mas também da sociedade civil europeia. Vamos ver. O tempo parece mais lento em um dos países mais ricos da Europa. É tudo muito calmo, mas há inquietação também. Este grupo de noruegueses está a ponto de partir para uma viagem de risco. Lá fora estão os carros comprados depois de uma campanha feita no país. A missão: levá-los até a Ucrânia. Atravessamos túneis, nevoeiros e deixamos para trás as paisagens da Escandinávia. Todos que fazem parte desse comboio já saem com algumas orientações de segurança. Uma delas é não compartilhar em redes sociais
ou em qualquer outro tipo de plataforma, a localização do comboio, a localização dos carros. Além disso, há preocupação com espiões e sabotadores contratados pelos russos e que agem em toda a Europa. Daqui a alguns dias esse carro vai ser usado por militares ucranianos e em alguns casos, organizações como essa, grupos como este, foram alvos de sabotagem, aparelhos de GPS, de localização, de geolocalização, foram colocados nesses carros em algum lugar que eles não sabem qual, para que esses carros pudessem ser localizados em território ucraniano e, claro, serem alvo de bombardeios. O primeiro dia de viagem termina na costa da Suécia, onde embarcamos em um navio. A travessia do Mar Báltico dura quase 12 horas. Já é manhã quando chegamos à Polônia. No segundo dia, temos quase 1.000 quilômetros pela frente. Viajo com um enfermeiro e um empresário, Johan, que me diz estar um pouco nervoso, mas não com medo. Christopher também. Se a Ucrânia não está segura, nós não estamos seguros, me diz o enfermeiro, um dos muitos europeus que sentem-se ameaçados pela Rússia. Rodamos quase o dia inteiro pela Polônia para chegar à fronteira com a Ucrânia. A partir daqui, o risco é muito maior. Agora a gente já está em território ucraniano, depois de 2 horas, mais ou menos, no controle de fronteira. E agora faz muito mais sentido o fato deles não andarem em fila, 15 carros juntos, porque chama muita atenção. E nessa situação, esse é um carro militar pintado com as cores do exército ucraniano, com símbolos do exército ucraniano, e, portanto, são alvos legítimos numa guerra. Por conta disso, não fazemos um caminho óbvio. Mas quando voltamos à estrada principal, Christopher está em alerta máximo por conta do que está à nossa frente. Estamos em um carro militar com um caminhão de transporte militar à frente. Definitivamente podemos ser um alvo agora. Todos aqui sabem dos riscos. Chegamos a Lviv, de onde partimos na manhã seguinte para os últimos 600 quilômetros de viagem. Perto de Kiev, ainda há placas de direção riscadas, de propósito pelos ucranianos, para confundir as tropas russas que tentaram e nunca conseguiram tomar a capital. No dia seguinte, aos pés do monumento chamado Mãe Ucrânia, os carros são entregues a militares. A missão chega ao fim e, como essa guerra, também pode mudar de perfil. Constant technological advantage. Eles precisam ter uma superioridade tecnológica constante, me diz Erland, que, além de carros, defende que os noruegueses ajudem no financiamento e desenvolvimento de novos drones. Se não há exércitos dos vizinhos europeus lutando ao lado dos ucranianos, há muitas organizações e governos em outras frentes de batalha. O pensamento que domina a Europa é que a Ucrânia é a vítima da vez, de um inimigo que é de todos eles. Eu cheguei à Ucrânia na última sexta-feira, estava acompanhando os noruegueses, viajamos por todo sábado para chegar no fim da tarde à capital, a Kiev, ou Kiev. Aliás, esse é um detalhe interessantíssimo que muitas pessoas, muitos ucranianos chamam a atenção. Kiev, a grafia K-Y-I-V, é a forma ucraniana de se dizer a capital da Ucrânia. Kiev, como muitos de nós falamos, K-I-E-V é a grafia e a pronúncia em russo. Portanto, os ucranianos querem evitar que, inclusive, outros países usem essa pronúncia e essa grafia, porque é um momento, um passado com o qual eles não querem mais ter relação. Então, escrever o nome da capital deles em ucraniano e pronunciar em ucraniano é algo muito, muito importante para eles. Dito isso, nós chegamos a Kiev, ou Kiev, no fim da tarde de sábado, e eu já perguntava para alguns amigos sobre
quando foram os últimos ataques. Já tinha dias que não acontecia nenhum ataque na capital. E isso, claro, é um sinal de que algo muito grande está vindo e não deu outro. Era mais ou menos 1 da manhã, tocou a sirene e os ataques duraram mais de 10 horas. Muitos drones, muitos mísseis. A Rússia usou quase mais de 600 drones e mísseis em várias cidades da Ucrânia, mas principalmente na capital do país. E poucas vezes eu ouvi tantas explosões, tantos tiros ali no centro da cidade onde eu estava. Eu que acompanho essa guerra desde 2014, estava aqui no início da invasão em 2022, e esse ataque de sábado, do último fim de semana, me surpreendeu muito pela intensidade, e principalmente pela intensidade no centro da capital ucraniana. Daí, claro, apesar do cansaço, muito cansaço, aliás, depois de 3 dias de viagem, a gente começou a produzir uma reportagem para contar o que aconteceu. Então, nós gravamos durante o ataque e também depois do ataque em alguns desses lugares bombardeados. E claro, para fazer essa reportagem, a gente tem todas aquelas restrições que eu já expliquei aqui. Não podemos mostrar o trabalho do sistema de defesa em terra, então as imagens que vocês vão ver são imagens basicamente captadas no ar. Então vamos ver a reportagem do dia desse ataque, que foi um dos ataques mais intensos à capital ucraniana desde o início desse conflito. Vamos ver. Já era madrugada de domingo. 1 da manhã aqui em Kiev, de sábado para domingo. E nesse momento o alerta, como vocês podem ouvir, o alerta para ataques aéreos. Logo depois vieram os drones, os tiros e as explosões. A gente está ouvindo aqui som de tiros, muitos tiros do lado de fora. Provavelmente o movimento da artilharia tentando derrubar os drones. O que começava a acontecer lá fora era um dos maiores ataques russos à capital ucraniana desde o início da guerra. Quase 600 drones e mais de 40 mísseis, que também atingiram outras partes do país, como Sumi. Quando amanheceu, o ataque ainda estava em curso. E ali a gente vê uma coluna de fumaça causada por uma das explosões. Os destroços e o impacto direto atingiram 20 bairros na capital ucraniana. E um dos drones acabou atingindo esse prédio aqui, que é o Instituto de Cardiologia da Ucrânia. No chão aqui há muito vidro por conta das janelas que explodiram. Esse drone atingiu uma sala no 4º andar desse prédio. Lá dentro, paciente e enfermeira morreram na hora. Casada com um ucraniano, Lohane mora ali perto. Como muitos neste país, o casal e o bebê de 1 ano e meio se abrigaram no banheiro de casa, um lugar considerado mais seguro. Quando a gente pegou os telefones, a gente viu que nos canais estavam falando que aqui na área de Solomiansk estava sendo atacado. A história da maranhense está atrelada a essa guerra. Eu tenho meu marido, ele não tem autorização para sair da Ucrânia por conta da lei marcial. Ele é ucraniano, a família dele está aqui, o pai dele está numa área ocupada, os pais já são idosos, têm uma saúde muito frágil, então não é viável a gente ir para o Brasil e deixar eles para trás. Nesta outra parte de Kiev, a destruição foi bem mais visível. Uma das estratégias usadas pelos russos é atacar com uma grande quantidade de drones e mísseis num curto espaço de tempo. Isso para estressar, para dificultar o trabalho do sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia, que, claro, não consegue conter todos os ataques. Foi exatamente o que aconteceu nesse lugar. Por sorte, muita sorte, ninguém morreu neste lugar. Perdemos nossa casa pela 2ª vez, conta Mark, que saiu com a família de uma cidade invadida pelos russos. Dezenas de casas e apartamentos foram destruídos nesse ponto em que o sistema de defesa antiaéreo ucraniano não funcionou. E horas depois, as equipes de resgate e de limpeza já estão aqui trabalhando, tentando trazer um pouco de normalidade para esse lugar, tentando liberar as ruas. Nesse país em que esse cenário aqui, essa possibilidade, é o novo normal.
Meu filho tem 7 anos e já sabe que é uma bomba, um drone, me conta a Natália, que não teve a casa atingida, mas apareceu para ajudar na limpeza. A Rússia nega que ataca civis. Diz que todos os alvos são tropas ou armamentos. E para deixar a situação ainda mais tensa, enquanto essas pessoas estão aqui trabalhando, limpando, tirando os destroços, chega um novo alerta de ataques. O novo ataque não aconteceu. Nas ruas e nos apartamentos, a limpeza continuou. Para essas pessoas, recomeçar rapidamente, ainda no meio dos escombros, significa resistir. Bom, a gente está aqui em Kharkiv, como eu disse, segunda maior cidade da Ucrânia, para gravar uma série de reportagens, fazer vários contatos. Isso é muito importante na cobertura de um conflito, chegar, conversar com as pessoas, explicar o que você está fazendo, explicar quais são as suas intenções. Eles sempre perguntam isso. No nosso caso, obviamente, é mostrar o que está acontecendo. Essa cidade está a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Portanto, é uma cidade bastante atacada, uma cidade que, para os russos, é uma cidade fácil de ser atacada pela proximidade. 30 quilômetros é nada para um míssil, para um drone e até para outros tipos de armas. Só para se ter uma ideia, no primeiro semestre desse ano foram 421 ataques aqui em Kharkiv. Desde que eu cheguei, eu estou aqui gravando esse boletim, devo estar aqui há menos de 24 horas, nós já tivemos 4 alarmes de ataque nesse período, e um dos ataques, que a gente vai tentar mostrar algumas imagens agora, foi o ataque num mercado e numa área residencial, que essa região foi atingida por um míssil lançado pelos russos. Vocês podem ver aí as imagens do incêndio causado depois desse ataque. E apesar de tudo isso, do perigo de estar aqui, do perigo de estar numa região que é tão próxima à Rússia, é impressionante como a cidade tenta levar a vida de uma forma normal. E um dos exemplos que me surpreenderam bastante veio daqui, ó, dessa ópera de Kharkiv. Esse é um dos prédios mais famosos da Ucrânia. Aqui está o segundo maior palco da Europa. Nesse lugar aqui foram apresentados alguns dos espetáculos mais importantes da história da Ucrânia, e eles foram obrigados a fechar o palco principal desde o início da invasão em 2022, um palco ali que tem capacidade para 1.500 pessoas. Mas essa ópera nunca parou. Eles, inclusive, agora estão se preparando para mais um festival de outono e inverno, em que vão acontecer muitas apresentações. E há pouco eu presenciei uma homenagem aos professores nesse palco, que agora é utilizado no subterrâneo desse teatro. É um palco menor, um auditório improvisado, onde cabem 350 pessoas, e eles fizeram ali algumas homenagens para os professores. Vamos ver um pouquinho dessas imagens. E além dessa homenagem para os professores, havia também, paralelamente a isso, o ensaio de uma ópera acontecendo aqui dentro. Eu conversei com algumas dessas pessoas, a gente vai trazer todas essas entrevistas, essas informações mais detalhadas num documentário que a gente está preparando para o SBT Repórter e também para reportagens no SBT Brasil, mas eu trago aqui em primeira mão, no Mapa Mundi, algumas imagens desse ensaio que a gente gravou, esse ensaio de uma ópera que a gente gravou aqui nesse teatro de Kharkiv. Vamos ver. Outra questão que eu tentei explorar bastante aqui na Ucrânia, principalmente quando eu estava na capital, era conversar com as pessoas sobre a situação política entre Brasil e Ucrânia. Fontes com as quais eu conversei, tanto no governo brasileiro quanto no governo ucraniano, me disseram com um certo ar de otimismo que talvez o último encontro entre os presidentes Lula e Zelensky, esse encontro aconteceu nos bastidores ali da Assembleia Geral da ONU em Nova York, que esse encontro talvez tenha quebrado um pouco o gelo
entre os dois presidentes, que publicamente têm um relacionamento que não é dos mais fáceis. Ambos andaram se criticando aí nos últimos anos e uma das imagens que a gente tem desse encontro, a imagem final, mostra o presidente ucraniano, por exemplo, sorridente ao lado do presidente brasileiro. Aqui na Ucrânia há uma questão muito complicada, porque eles tinham a expectativa no início da guerra de que todo o mundo democrático principalmente, seguisse exatamente o que estavam fazendo os europeus, o que continuam fazendo os europeus e os norte-americanos, por exemplo, sem levar em conta as diferenças culturais, políticas, diplomáticas que existem em países como o Brasil, por exemplo. Isso criou muitos atritos entre o governo brasileiro e o governo ucraniano, mas as pessoas com quem eu conversei aqui têm esperança de que agora esse relacionamento entre numa nova fase e que o Brasil possa exercer um papel mais forte para talvez ajudar nas negociações de paz nesse país. Eu conversei com o embaixador Ruslan Spirin, que é o encarregado de América Latina no Ministério das Relações Exteriores aqui da Ucrânia. Conversamos muito tempo sobre isso. E agora a gente vai trazer um trechinho dessa entrevista. Ele usa aí um portunhol, um pouquinho de português e espanhol, mas está bem compreensível. E eu pergunto para ele sobre essa relação entre Brasil e Ucrânia. Em que ponto estamos agora? E o que ele fala é que há mais compreensão por parte dos ucranianos do posicionamento do Brasil. Vamos ver então o que disse o embaixador. Agora, muitos aqui na Ucrânia e na Europa veem o Brasil como um país talvez mais próximo da Rússia do que da Ucrânia. Você acha que isso mudou um pouco? Eu creio que o Brasil está mais próximo ao Brasil. A sua própria gente está tentando de usar a situação de maneira melhor para a sua própria gente e cada país creio que faz o mesmo, usando todo o seu potencial diplomático, político, económico para melhorar a vida de sua própria gente e nós respeitamos isso. Mais cerca a um país a outro é algo duro de dizer, porque cada país e diplomacia brasileira em primeiro lugar está tentando de equilibrar a situação e pues implementar os melhores pues escenarios para salir de una otra situación. Y en nuestro caso, Brasil está haciendo todo lo posible para mejorar la situación aquí en Ucrania y de su propia manera. Pues bien, pero cada paso hacia la paz está muy bienvenido. O que o governo ucraniano espera do Brasil nesse momento, em termos de negociação para um processo de paz? Qual pode ser o papel do Brasil? Pues en primer lugar, Brasil puede convertirse en el líder regional, mostrando su postura firme hacia la paz en el marco, digamos, de la base internacional de legislativa, en el marco de legislación internacional a base de la Carta de la ONU. Y entonces mostrando no solamente al mundo, sino a Rusia en primer lugar su liderazgo y usando su experiencia, su propia fuerza, digamos, influencia a Putin, explicándolo que no puede uno vivir en el siglo civilizado como si fuera un bárbaro y hay que respetar a las normas internacionales y retirar las tropas, sus invasores del territorio de otro país soberano. E das muitas conversas que eu tive aqui, uma delas foi com a Dina, que é uma ucraniana que morou 17 anos no Brasil, voltou recentemente para a Ucrânia, muitíssimo brasileira, morre de saudade do Brasil, ela me disse. E eu conversei com ela ali no centro de Kiev, na Praça Maidan, a Praça da Liberdade, ali no centro da capital ucraniana, e ela fala um pouco sobre como é a vida aqui em Kiev. Ela me contou algo curioso, por exemplo, que no ataque desse fim de semana, ela estava fazendo yoga na sala dela, ela olhou para fora, estava escutando os tiros, as explosões, mas continuou fazendo yoga, continuou fazendo. Isso diz muito sobre a resiliência dos ucranianos nesse momento. Então vamos ver um trechinho da entrevista que eu fiz com ela. Esse último ataque eu consegui até dormir, acordava só nas explosões mais altas. Não fui pro abrigo, infelizmente, não tenho esse hábito, mas deveria ir, todo mundo deveria ir.
E esse ataque ele demorou, acho que até as 9 da manhã, era domingo, e assim, já era hora de acordar, de começar o dia, de se preparar, de fazer as coisas, né, do dia a dia da pessoa normal. E às 8 horas da manhã é a minha hora de fazer yoga. Então eu estava lá no tapetinho com o YouTube, fazendo a minha prática de yoga, e na janela, parecia que estava embaixo da minha janela a defesa antiaérea, os tiros da defesa, as explosões de drones, de acertos. E como é que você consegue se concentrar para fazer yoga numa situação dessa? Eu acho que não tem outra opção, né? Ou você senta e fica ouvindo, ou você continua fazendo o que você está fazendo e espera passar. Não tem outra opção. Muitas pessoas no Brasil, era isso que eu queria perguntar antes. Muitas pessoas no Brasil argumentam o seguinte: poxa vida, por que eles não param logo? Não é mais importante deixar de morrer do que reconquistar um pedaço de terra? O que você diz para as pessoas que usam esse argumento? Que isso é uma ilusão de paz. Que a paz não é se entregar ao agressor, porque a Rússia, eu acredito, e eu acho que é a verdadeira razão, ela quer destruir o Estado, a nacionalidade, a identidade ucraniana. Então, se a gente se entrega, até eu, inclusive, serei presa e torturada. No melhor dos casos, eu consigo fugir do país. No pior, eu serei reprimida de alguma maneira. Então, vai ser uma paz, mas vai ser um assassino e destruição silenciosa. Então, vai ser ocupação. E a ocupação não é paz. Entendi. E você acha que os brasileiros conseguem compreender isso? Acho que não. O que eu ouvi muito dos brasileiros é que por que vocês não fogem? Deixa tudo, deixa a casa e vai morar em outro lugar, né? Mas eu acho que quando você passa por isso, é muito mais difícil do que parece. Foi fácil eu sair da Ucrânia, largar tudo, a minha família, e morar no Brasil, porque eu sempre sabia que eu posso voltar, que a Ucrânia está aqui, está aberta, é a Ucrânia, a minha mãe está aqui, a nossa casa está aqui. Mas quando você sabe que você sai e nunca mais você vai voltar, que não vai ter a sua casa, você não vai poder nem voltar fisicamente, né, a se aproximar à sua casa, todos os seus parentes podem morrer, já é uma outra situação. Aí você não consegue sair do lugar. Outra questão muitíssimo interessante que eu trago para vocês aqui em primeira mão é uma fábrica de drones que nós visitamos. E aqui eu não posso dizer a cidade, a localização, todos os detalhes que possam dar, ainda que mínimos detalhes sobre a localização desse lugar, podem oferecer um risco de vida para as pessoas que estão ali. Esses lugares que fabricam drones que vão ser usados pelos militares ucranianos são dos alvos prediletos dos russos por motivos óbvios. Esses drones são usados para atacar alvos na Rússia, tropas russas e alvos dentro do território russo. Portanto, é um lugar de informações muitíssimo sensíveis, e eu visitei esse lugar. Vamos mostrar algumas poucas imagens. Vocês vão ver que as imagens não mostram as janelas, não mostram detalhes que possam oferecer alguma informação sobre onde essa fábrica está localizada. E nessa fábrica nós conversamos com o diretor da empresa que está fabricando esses drones. Ele é um jovem de 28 anos, o Andriy, que foi soldado, lutou pelas Forças Armadas ucranianas, acabou se ferindo numa explosão. Eram 4 soldados, 2 morreram, 2 sobreviveram. Eles passaram, o carro onde eles estavam passou em cima de uma mina, ele acabou sobrevivendo e depois disso ele começou a desenvolver essa empresa que fabrica drones. Ele fabrica drones de fibra ótica, que é um outro tipo de drone, e ele é preso a uma fibra ótica, e eles usam esses drones para que eles não sofram interferência de rádios, que é algo que os sistemas de defesa usam para interceptar os drones que estão no ar. Esse drone não pode ser interceptado por ondas de rádio, por exemplo, o que faz disso uma arma bastante importante para as forças ucranianas e também para as forças russas, que usam esse tipo de drone. Essa guerra se transformou bastante
da metade, eu diria da metade de 2023 para cá, por conta dessa ação dos drones. Hoje é muito grande, há um movimento muito grande aqui na Ucrânia para tirar soldados da linha de frente, para evitar que eles morram e para diminuir o número de feridos, e por isso esse país está investindo cada vez mais em drones. Hoje, aliás, a Ucrânia é um dos principais centros do mundo, inclusive em domínio de tecnologia para a produção desses drones. Daí a sensibilidade, a importância e os cuidados que a gente tem para estar nesse lugar, que é um alvo. Nós também estávamos em risco quando estávamos lá, mas essas pessoas estão lá todos os dias e, obviamente, estão em risco o tempo todo. Então vamos ver um trechinho da entrevista que a gente gravou com o diretor da empresa. Vamos ver. In Ukraine, there are a lot of producers of the drones or the same devices, and I think it's maybe up to 1,000 companies, and we are in the same situation with another companies, and I think it's normal for me to be a target for our enemy, and You are not afraid? No, I'm not afraid. I stay alive after my incident. Essa história é muito interessante, muito importante do ponto de vista militar. É algo super estratégico para esse conflito. Os drones têm um papel cada vez mais importante no campo de batalha e, por isso, os cuidados que a gente tem para não revelar onde essas imagens foram gravadas, onde essa entrevista foi feita. Eu sigo aqui em Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana. A gente tem uma série de compromissos aqui, alguns deles também nós temos que manter em segredo até gravarmos, até termos tudo finalizado, e a gente vai trazendo no próximo Mapa Mundi, no SBT Brasil, e também a gente está preparando um SBT Repórter com muito material interessante, muito conteúdo interessante, importante, que a gente está gravando aqui na Ucrânia. Daqui eu me despeço então, bom restinho de Mapa Mundi para vocês, tchau!